Senhoras e senhores, eu sou o Alan Conte e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer demais a Deus, a minha família, a meus amigos, a meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais também a Caribou Filmes, que é onde a gente está gravando aqui, nesse estúdio maravilhoso, na cidade de Rio do Sul, e também ao João, nosso produtor. Nós, João, obrigado. Hoje eu estou aqui com uma pessoa ilustre, ele que é empreendedor, empresário no ramo de investimentos e crédito, apaixonado por vendas e fiel a Deus. Seja muito bem-vindo, Gustavo Marchetti Pasqualini. Opa, obrigado aí, Alan. Obrigado pela apresentação aí, muito bacana, e obrigado pelo convite. Vai ser um prazer hoje a gente tá conversando um pouco mais sobre religiosidade, tá falando sobre crédito, tá falando sobre investimento, um pouco sobre vida, enfim. Estamos aí abertos, né, para conversar. Que bom, que bom. Tem muito aprendizado. Acho que todo mundo tem aprendizado sempre para compartilhar e ensinamentos para o próximo, né? Quem é Gustavo Marchetti Pasqualini? Boa pergunta, né? Bom, eu me considero um cara assim que tenho várias facetas, né? Então, acho que como todos nós, a gente tem várias figuras que a gente representa no dia a dia, mas em suma, bem resumido, você já falou ali, né? Trabalho na parte do crédito, então já faz 3 anos que eu estou nesse segmento, mas obviamente antes eu já tive uma história, então muito relacionada à venda, sempre foi o que eu mais gostei de fazer, né? Vender. Eu gosto de estar em contato com as pessoas, então assim, tem muita gente que fala assim, eu não gosto naqueles lugares que é muito cheio de gente e tal. Eu sou o contrário. Pô, vai ter bastante gente? Eu quero estar lá. Então, eu me energizo dessa forma, eu gosto, e eu acho que as vendas é isso, sabe? É olhar no olho, é conversar, é ficar amigo, é muito mais do que propriamente só vender, né? E também essa parte de temente a Deus, justamente, né? Porque Deus, eu acho que ele entra na tua vida de uma forma muito mansa, né? Ele sempre fala que no nosso coração só tem o trinco pro lado de dentro, não pro lado de fora, né? Então, Jesus bate e é a gente que decide se ele entra ou se deixa entrar ou não. Então, eu de fato, eu considero assim que Deus entrou na minha vida faz aí uns 2 anos de forma mais enérgica, vamos dizer assim, e sou bem temente, sou bem fiel a Deus. E não posso deixar também de dizer, né, que eu tenho a minha noiva, Eduarda, então a gente também vive uma família feliz e é isso que importa, estamos crescendo junto. E, cara, tô aí o livro aberto pra gente conversar sobre tudo aí que quiser. Que legal, massa demais. E como é que é a tua história? De onde tu veio, onde tu nasceu, o que tu estudou, até chegar até aqui, onde tu passou para trabalhar, enfim, a tua jornada profissional, pessoal, até aqui. Show de bola. Bom, eu posso dizer que eu sou filho da UFSC, né? Por quê? Meu pai e minha mãe de Ibirama, meu pai aqui de Rio do Sul, certo? Foram prestar vestibular na UFSC para odonto. Minha mãe passou primeiro antes, ela tem 1 ou 2 anos a mais que meu pai, e aí acabou passando enfermagem, mas ela não gostou e aí foi para odonto. E aí eles se conheceram. Minha mãe é com X e meu pai é com W, né? Então, Ximenes e Valmor. E naquela época tinha alguma coisa assim de sentar próximo por causa das letras, né? E como é o destino, né? Um sentou perto do outro, já se engraçaram na faculdade, e daí o Gustavo nasceu lá em Florianópolis. Então, eu nasci durante a faculdade deles. Entendi. E depois que eles se formaram, eles vieram para Rio do Sul, né? Que era mais conveniente por causa da família. Então, minha vida inteira aqui em Rio do Sul. Tive um período que morei em Florianópolis, que eu passei na UFSC também, fiz administração por 2 anos lá. Mas acabei retornando, aconteceu alguns fatos, eu morava com um querido amigo aqui de Rio do Sul, mas ele veio a falecer por acidente de carro, né? E aquilo me desestabilizou na época, sabe? Não consegui digerir bem. Pensei assim, bom, eu tô aqui meio sozinho em Florianópolis. Eu acho que quem mora em Florianópolis, assim, que sai daqui e vai para lá, ou se adapta muito bem, ou acaba não se adaptando. Foi o meu caso, né? Eu decidi voltar. E daí continuei a minha faculdade na Unidade, né? Me formei em administração.
E, bom, nesses meios tempos, assim, que eu tava pra lá e pra cá, eu fui começando minha jornada justamente de trabalho, né? Então, eu comecei trabalhando na A3 Comunicação, do Rafael Sestrem. Vocês conhecem o Sestrem? Conheço. Foi meu primeiro emprego, assim, de fato, né? Que legal. Carteira assinada, né? Tinha outros de estágio, mas esse dali foi de... E eu me lembro ainda no currículo, eu botei uma frase do Bill Gates, né? Sobre dar uma chance e tudo mais, né? Porque eu não tinha nada de experiência, mas eu queria ser vendedor. E, cara, eu acho que assim, eu sou um cara que sempre quando eu fui para as vendas, eu sempre me dediquei muito, sabe? Então, eu sempre quero ser o cara de bater a meta, ser o primeiro e eu gosto mesmo de ter os meus troféus, assim, na estante e dizer, cara, eu fiz isso, diferente nas vendas, né? Então, já naquela época, eu me lembro que eu vendi, olha, isso faz o quê? Faz uns 12 anos atrás. Eu vendi mais de 40, 50 outdoor, tudo numa lambada só pro pessoal do jeans aqui, né? Legal. E na época até o Rafa falou, caraca, como é que tu fez isso, né? E foi muito legal, porque ali eu vi, eu falei, cara, eu levo jeito pra vender. Tu pensa, eu era 18 anos, pô, eu sei um contrato grande, né? E depois, tu conhece o Juan, da Minds Up? Sim. Pois é, então. Aí ali com o Rafa acabou que eu não deu mais certo. Aí o Juan voltou da Nova Zelândia, isso eu fazendo administração, né? Ô Guga, eu quero abrir uma marca de roupa. E daí ele me levou na casa dele, ali no lado da Unidade. Daí tinha uma mesa, né? Cheio de camiseta já, estampada. Ele, Guga, olha só, nós precisamos vender isso daqui. Tu acha que tu dá conta de vender? E na época eu trabalhava na A3, daí eu tava pra sair. E eu tinha o velho Stan, né? Daniel Córdova. Não sei se você lembra do Stan. Também. Faleceu de acidente de carro, né? Muito querido. Ele falou, Guga, vamos vender uns perfumes da Up pra ganhar um dinheiro extra, cara. Eu falei, isso é uma boa, cara. Vamos vender esse negócio aí. E peguei, comprei. Nunca vendi um perfume. E o que aconteceu? Eu peguei aquelas camisetas do Juan e falei, Juan, eu vou na faculdade, vou arranjar cliente e eu volto aqui pra vender mais. Ah, ele falou, ele me falou até hoje. Duvidei de ti, cara. Eu peguei, botei tudo enroladinho, como se fosse assim, umas panquequinhas, assim, as camisetas dentro. Cheguei na faculdade, o Léo Merini e o Ian Henkel ainda. Eu mostrei pra eles, falei, cara, produto novo não tem, qualidade boa, fio 30.1, algodão. Ó, e barato, cara, tá saindo... Guga, tem mais? Tem, vem comigo. Pô, eu vim lá na casa do Júnior e fiz as vendas. E assim, isso foi meu começo de carreira nas vendas, sabe? Então, depois eu tive sacoleira trabalhando pra mim, e aí eu terminei a faculdade de administração. Meu avô, que é da Manuel Marchetti ali, ele falou, pô, esse moleque aí tá indo bem sozinho, tá se virando, tá ganhando uma grana boa com umas vendas. Eu vou chamar ele pra trabalhar comigo. E era o meu sonho desde a infância trabalhar com meu avô. Manuel Marchetti é indústria, né? É, indústria. Tá. Ali foi um período que eu me desloquei na minha vida, né? Por quê? Porque eu saí das vendas e fui para uma área administrativa, que não era muito meu coração. Okay. Mas eu aprendi outras coisas, né? Aprendi a trabalhar numa empresa muito grande, então como era se relacionar com mais pessoas também. E eu era um tipo faz-tudo do meu avô. Então, o que aconteceu? Cheguei lá, ele falou, olha, Gustavo, saiu o cara do financeiro aqui, tem 1.400.000 aqui para fazer de cobrança. E, cara, tem que pegar e ligar e tem que cobrar. E eu falei, olha, vender eu sei vender, mas cobrar nunca cobrei. E, cara, me embrenhei em 6 meses, eu cobrei 1 milhão no telefone. Senhora. E cobrei da Gerdau também em máquina amarela. Olha só. E assim, é isso que eu digo, sabe? Alguns troféus que eu fui arrecadando ao longo da minha vida, eu fui vendo, cara, eu sou bom com as pessoas, eu consigo conversar, conectar e, sabe, não ser aquele jeito interesseiro, mas sempre, tipo, cara, eu quero criar um relacionamento contigo. Se for bom pra ti, eu vou te apresentar. Se não for bom, tudo certo, vida que segue. Eu só tô para esclarecer os fatos. Ó, esse é o produto, é bom. Ele vai te ajudar a trazer esse benefício e tal. Se você não quer, também tá tudo certo, entende? Perfeito. Acho que é mais nesse sentido. E, bom, passei 6 anos na Marchetti. Aí eu e o meu avô deu um probleminha ali, um choque no final. Aí eu falei, olha, nono, pra gente não brigar mais, eu vou fazer um estágio no escritório de advocacia. Isso foi em 2018. E daí o Zanella e o Fábio Soares me abriram as portas para passar um ano ali com eles. Confesso que eu peticionando, assim, não foi muito o que eu gostei de fazer, entendeu?
Acho que o direito é legal. Eu fiz até faculdade de direito, desculpa, eu não comentei isso, né? Eu acabo a administração, começo a trabalhar na Marquete, meu avô fala, ei, topa fazer direito? Falei, topo, faço. Beleza. E eu fiz. E nisso, acabando a faculdade, falei, cara, eu tenho que trabalhar na área. E comecei a trabalhar, né? Só que passou um ano, Não conectou. não conectou. E daí, o meu ex-sócio, o Lucas, o Bellini, ele falou, cara, olha só, a gente fez amizade ali por causa da minha atual noiva. E daí, ele assim, cara, eu tinha uma ex-namorada que eu ofereci para abrir uma empresa de consignado, INSS. Só que ela não topou. O que tu acha, cara? Aí eu olhei para aquilo lá, falei assim, é ligar para os idosos, vender crédito, isso? É. Olha, não sei nada disso, mas eu topo, cara. Eu quero sair da advocacia, não é isso que eu quero. É vender, beleza, vamos lá. E, cara, tudo na vida tem um porquê, né? A gente pegou uma fase muito boa do mercado do crédito. Uma que, assim, fazia, sei lá, desde que o Lula abriu o consignado, não existia um negócio desse em 20 anos, sabe? Que foi o quê? A antecipação do saque do FGTS. Então, o que acontece? Hoje tu tem uma força de trabalho aí de 100, 110 milhões de pessoas, né? Hoje, trabalhando. Claro, de carteira assinada eu não sei dizer, talvez, mas 60, 70 milhões, eu acredito. E daí tu pega um fundo bilionário de 500 bilhões de reais, que era tudo investido para fazer o quê? Infraestrutura não, mas era para fomentar a construção civil, né? E contas do governo, né? E foi disponibilizado do dia para a noite para fazer operação de crédito. Então, cara, a gente pegou todo mundo forrado de saldo. E aí era literalmente, que nem a gente fala no mercado do crédito, é tirar pedido. É só tirar pedido, tu não fazia força. E sabe, a sacada que se teve, isso é uma sacada que o pessoal acha que é do Bolsonaro, mas não é. Foi o Michel Temer que teve essa sacada, só que foi complementar ao período que o Bolsonaro entrou. Injetou muito dinheiro na economia, mas muito mesmo, assim, o FGTS, né? Imagina, né? Mexer algo que estava parado lá, né? Tá ali. E assim, o detalhe é que a taxa era muito mais convidativa do que empréstimo pessoal. Você vai pegar Crefisa, você vai pegar Agibank. Até porque tem uma garantia, né? Exato, exatamente. Tudo é sobre a garantia, né? No mercado do crédito, né? Tudo. E, cara, só que a grande sacada do FGTS é o seguinte, é que nem eu comparo igual um cheque pré-datado. Só que esse cheque pré-datado, ele tá na data do seu aniversário. Tá. Então, por exemplo, que mês que você faz aniversário? Janeiro, ok. Então, vamos dizer que o Alan tem lá 10 mil reais em FGTS. O saque aniversário, ele faz uma alíquota, um cálculo, onde que em janeiro você pode sacar 3.500. Cai direto na tua conta, certo? Em janeiro de 2026, por exemplo, cai outro valor. Em janeiro de 2027, outro valor. Até que, de fato, esses 10 mil seja consumido. Ok? Esse é o saque aniversário. A sacada foi o seguinte, Alan, tu precisa de dinheiro hoje, e agora é julho. Até tu chegar a janeiro, tu concorda comigo que é muito tempo, né? É verdade. Só que as tuas contas estão atrasadas, meu amigo. Teu cartão vai te quebrar. E tu tem um FGTS lá que você não precisa pagar parcela mensal, não te compromete teu orçamento. E o desconto vai ocorrer só em janeiro no teu FGTS, a parcela. Cara... Tudo isso por uma taxa. Uma taxa de 1,99 ao mês. Mas Cara, resolve às vezes. Resolve muito, tá? Eu vou te dizer que teve cliente na nossa empresa que a gente conseguiu liberar assim, na base de 8 a 10 mil. O carro estava com 2 parcelas vencidas, ia para a terceira, ia aprender. A gente liberou o dinheiro, o cara pagou as parcelas em atraso e ele ainda deu R$1.000 pro vendedor lá na empresa. Ele mandou um Pix. Olha só. Pela gratidão de ter liberado. Que legal, cara. Então, assim... Resolve, né? Pra caramba. E assim, eles querem cortar, né, o atual governo, porque eles querem cortar a política do Bolsonaro, né? Sim. Mas eu te digo uma coisa, assim, é que eles não entendem que tem gente que antecipa lá R$80, R$90, R$100 para cesta básica, para remédio para criança. A gente lida muito com o público D, C, B,
Claro, a gente já antecipou até a FGTS de 50 mil já. Tipo assim, liberado para diretor de empresa. Meio fora do normal, não é normal, mas já aconteceu. Então, tipo, é uma política de crédito associada com social, sabe? O FGTS é necessário hoje. As pessoas já até contam como um extra do mês. Entendi. Tá, mas só pra eu entender, se eu não fizer esse saque aniversário, ele morre ou não? Ou ele fica somando? Aí é que tá. Vamos lá. Hoje, como é que são as modalidades de saque, certo? Você tem o teu FGTS lá e você é demitido. Você vai lá e faz o saque integral do seu saldo, ok? Agora, eu estou trabalhando numa empresa e eu fui acometido por AIDS, por exemplo, ou por um câncer. Doenças especiais te permitem fazer o saque do FGTS, ok? Isso daí Ou catástrofe. Catástrofe, exatamente. Tem algumas regras, né? Agora, se eu quero fazer a operação de crédito, que é a antecipação do FGTS, eu sou obrigado a optar pelo saque aniversário. Por quê? Porque o saque aniversário é isso que eu te falei. Você vai ter, no mês do seu aniversário, ano a ano, aquele valor à sua disposição. E aí é uma operação onde o banco, ele joga a garantia lá dentro do sistema da Caixa. Então, aquele recurso do saque aniversário fica em nome dele. Só que concorda comigo que mês a mês você vem aumentando o seu saldo. Então, vai aumentando a sua margem novamente. Então, a cada 1 mês, 2 meses, você pode fazer a operação novamente. Então, crédito contínuo nunca para de você poder liberar, né? Mas ele vai descontar do teu saldo global, né? De FGTS. Exatamente. E se eu não fizer o saque, ele fica lá. Sempre. Não é um adicional, né? Entendi. Só que o saque aniversário, ele tem uma trava, né? Então, assim, eu optei pelo saque hoje. Mas eu não fiz antecipação. Mas eu optei. Ele trava para eu retornar para o saque rescisão, né? Uma trava de 2 anos. Por quê? Porque a partir do momento que eu opto pelo saque aniversário, dentro do sistema da Caixa, eles já fazem como se fosse uma... Agora me fugiu o termo. Uma operação de saque? Não digo uma operação de de saque. Reserva. De reserva. Eles já reservam um fundo para te pagar em 2 anos, entende? Só que assim, foi consumido coisa de 30, 40 bilhões do FGTS. O fundo é gigantesco. Gigantesco. Isso funciona até hoje? Sim. Se alguém quiser fazer contigo... À vontade. Entendi. E baixou as taxas, tá? Tanto é que o governo entrou, agora está em 1,79. Né? Melhorou. E a taxa é de onde tu saca até o período do teu mês. Então, se eu sacar hoje, daqui até janeiro. É isso? Isso, exatamente. É ao mês, né? 1,79. Ao mês até chegar ao teu aniversário. Exatamente. Por isso que, assim, tem umas jogadas, né? Por exemplo, daqui até janeiro, por exemplo, nossa, assim, é pouco desconto, sabe? Pouco mesmo. Se você for ver, vai dar coisa de R$200, assim. Agora, você pode antecipar até 10 saques. Então, são 10 anos. Eu sempre falo para os clientes, para eles entenderem o que significa. É tipo assim, agora, como é que eu posso dizer? Mas é que nem aqueles gráficos que tem o Y e o X, certo? Então, aqui eu posso te dizer que é o tempo. Quanto mais tempo correr, pior. E aqui é a taxa, certo? Então, uma taxa maior por um tempo maior é um problemão para o cliente. Então, o que a gente sempre aconselha? Faz antecipação, quando é um valor mais alto, dos primeiros 2 ou 3 anos. Porque o tempo e a taxa não conseguem captar tanto do teu recurso, entende? Perfeito. E aí tu consegue fazer uma operação mais lisa, vamos dizer, melhor para ti, né? Porque realmente a gente tem que... eu empresto, ok. Mas tu tem que pensar o que é bom para o cliente, né? Esse é o nosso grande diferencial. E é isso que eu gosto de fazer. Por isso que dá certo, entende? Legal. Tá, daí tu parou na história quando tava bom para fazer o tirar pedido. E aí, okay, vamos voltar. Vamos voltar. Boa, a linha cronológica. Isso. Cara, e daí eu e o Bellini começamos a trabalhar no quarto. Com os idosos. A gente começou com os idosos. Só que, cara, a gente comprou um fone. E daí eu liguei para umas 5, 6 pessoas para um CRM lá, para um sistema que tinha, era o Absoluto na época. E, só telefone na cara, e não. Eu olhei para ele e falei assim, cara, isso daqui vender para idoso é difícil, cara. E dias depois liberou o FGTS, daí a gente começou a vender pelo Facebook. O Facebook botava dinheiro, churrava a gente para dentro. Então, tipo, a gente falou, cara, abandona o INSS, vamos só pelo FGTS.
E daí a gente trabalhava no quarto da casa dele lá. Sim. Tinha um quarto lá. Só eu e ele. Deu um mês, eu já falei, cara, nós vamos precisar de um digitador. Porque tá muita demanda. Aí passou mais um mês, eu falei, cara, a gente precisa alugar uma sala. E a gente alugou ali na frente da Renault Vida, ali do seu Célio Lenzi, né? Ali onde tinha o Laboratório Cruzeiro e tudo mais ali. Cara, daí foi assim, foi indo rápido as coisas, entende? Em questão de 3, 4 meses, a gente já estava entre os top 10 do Brasil já. Nossa. Do FGTS. Foi muito rápido. Com estratégia de impulsionar Facebook. Olha só. O Lucas se especializou na parte do Facebook, digital. do administrativo. Ele é muito craque nisso. E eu fiquei nas vendas, né? Então, deu uma casadinha boa. A gente chamou o Eric também para trabalhar digitador. Depois chamamos o Guilherme, chamamos o Rodrigo para vir para as vendas. Cara, eu vou te dizer que em março, isso fazia 7 meses, a gente já estava vendendo quase 2 milhões por mês. Nossa, interessante. Cara, 2 milhões? Pro Brasil inteiro, né? Pro Brasil inteiro, né? Mas 2 milhões no ramo do consignado, quem é do ramo sabe que 2 milhões é um negócio assim, tipo, nossa, é muita venda, entende? Geralmente o pessoal vende 100 mil, 200 mil mês. A gente em 7 meses e nem conhecia o mercado, a gente já estourou em 2 milhões. E aí começaram a chamar a gente para participar de curso, para dar palestra, essas coisas assim, né? E, cara, daí a gente pegou um outro solavanco no mercado de crédito, que foi o BPC. Benefício de Prestação Continuada. Olha. Que foi em abril de 2022. O que aconteceu? Veio a pandemia, o negócio estourou, né? E aí o BPC é para justamente pessoas que têm alguma comorbidade, mas tipo assim, são pessoas que têm deficiência de fato, né? E aí são as mais variadas. E o governo viu que não estava conseguindo ter acesso a crédito para essas pessoas, entende? E aí liberaram o crédito igual a INSS, aposentado. E assim, foi uma loucura, porque tem muito BPC hoje no Brasil, muito mesmo, sabe? E realmente, eles ganham lá uma aposentadoria. Mas é o cara que está encostado por invalidez? Não sei se é encostado, não, nada a ver isso. Não é isso. Não? É tipo, por exemplo, a criança nasceu com uma paralisia. Ok. Aí a mãe recebe um benefício, né, para essa criança. Entendi. A pessoa nasceu com cega ou até com deficiência mental, enfim, essas coisas assim, né? São deficiências mais graves, né? Perfeito. E acontece que liberou. Só que assim, não eram contratos pequenos, era tudo contrato de 15 mil, entendeu? Então assim, teve muita gente que pegou, muita gente mesmo. Você vai dizer, tem muita gente que fala mal do crédito, mas é que não entende mesmo, de fato, o que a gente faz na vida das pessoas, sabe? Pô, teve muita gente que pegou para cirurgia, teve muita gente que pegou para reformar a casa, fazer melhorias dentro da casa por causa da criança ou do idoso e assim por diante. Pagar dívida cara, tá? Não acho que essas coisas assim, Crefisa. Crefisa vai lá, Palmeiras e tudo mais. Cara, não é de graça, meu. Não é nada de graça, tá? O contrato deles é super, super leonino, assim, tipo... Tu vai pegar coisa de 100%, 200%, às vezes, num ano. Nossa. É um negócio absurdo, tá? Absurdo. Aí, o que tu faz? Tu pega um crédito que muitas vezes tá 1,49, tu mata aquela dívida e tu fica com uma dívida até mais alongada, com uma parcela menor e tal. Então, tu traz dignidade para a vida da pessoa. Claro, tem as pessoas que, às vezes... pegam esse crédito e usam de uma forma, isso é um Derretem. fato. Derrete. Derrete. Mas assim, também não dá pra gente medir isso daí nela. Exato, tem de tudo, né? Tem de tudo. Cara, nós chegamos a bater 20 pessoas, em questão assim de 2 anos, né? Só que aí é como tudo na vida, né? Tem seus altos e baixos. Com certeza. Então, em março do ano passado, a gente começou a ter baixas, né? E foi muito em decorrência do atual governo, porque muita interferência, né? Taxas, etc. Taxa, começaram a mexer dentro do sistema da Caixa, Aham. sabe? Começaram a piorar o sistema da Caixa de averbação. Aí chegava porque tem os ápices, né, de venda, que é agora é mês 20. Perdão, é dia 20, que é quando cai o FGTS. Só que antes era no dia 10. Então, no dia 10 é quando libera o saldo de todo mundo novamente para contratar. Só que o sistema já não funcionava mais adequado. Daí a gente perdia faturamento. Perdi o timing. E perder faturamento no FGTS era mortal.
E outra, o Facebook também inchou demais. Com certeza. E daí o lead que a gente pagava lá no início, a gente pagava R$2, R$3, a gente tava pagando 6. Uhum. E a nossa não começou mais a fechar os custos, entendeu? E aí quando não começou a fechar os custos, a gente, caraca, meu, e agora? A gente só tem esse, camarada, não tem outro produto dentro da nossa empresa, né? E aí essas andanças no mercado do crédito, a gente conhece muita gente boa. Eu conheci o Pedro Ross, né? O cara é um fenômeno lá em Brasília. Tanto é que agora eu tô associado com ele também. Legal. E eu liguei para ele e falei, Pedro, o mercado do FGTS vai afundar, cara. Pra onde que tu vai? Aí ele, Gustavo, eu já olhei uns 10, 15 produtos e o consórcio é o melhor. Aí eu falei, cara, consórcio, meu. Meu, consórcio. E eu vou te dizer, eu tinha um baita preconceito com consórcio. Muito, assim, preconceito. E hoje eu adoro. Devido a ser uma operação antiga, uma operação que às vezes foi queimada pelo mercado, etc. E assim, o consórcio, né, para as pessoas até entenderem, muitas vezes o pessoal vai dizer, pô, é consórcio. Eu vou explicar. Consórcio é produto de planejamento. Não adianta mudar a essência dele. Se tu quiser mudar a essência do consórcio, cara, daí tu vai para outro produto financeiro. O consórcio, sim, é planejamento. Então, a gente não é, desde pequeno, não é muito programado para isso. E, de fato, se você for ver o mercado hoje, quem controla o mercado financeiro é 5 bancos. Tu acha que, de fato, eles querem que você entenda que fazer um consórcio para fazer a aquisição de um imóvel é melhor do que fazer um financiamento? Não. De fato, eles não querem. Eles querem que tu pague os 12% por 35 anos, porque eles vão ganhar 3 imóveis, ok? Mas o consórcio em si, ele é muito mal visto por causa que ele foi muito maltratado ao longo dos anos. Então, era um produto de tipo, te liberei uma linha de crédito, isso nos bancos, né? Te liberei um capital de giro, taxa boa, tá? Legal. Só que, olha, eu preciso bater a meta, cara, do consórcio. Compra uma carta de mim. Aí, o que traz na cabeça do cliente? Puta, tá me empurrando uma bucha aqui. É uma bucha, porque pra tá me empurrando é bucha. É isso, essa foi a imagem que se criou. Mas eu vou te dizer com toda a franqueza desse mundo. Montar a operação de crédito para fomentar via consórcio, cara, dá muito certo. Eu vou dar um exemplo. É um empresário aqui de Rio do Sul. Ele quer construir um galpão. Ele já tem um terreno quitado, certo? O galpão é 800 mil. A gente vai fazer uma operação onde a gente vai alavancar esses 800 mil em crédito de carta de consórcio, certo? Ah, mas eu quero construir galpão. Hoje qual é a linha de crédito? Cara, não tem. Não é que nem comprar um apartamento. Um apartamento tu tem um financiamento, ok. Mas um galpão não. Tu vai lá nas empresas de pré-moldadas, eles vão te falar, cara, dá uma entrada e eu te parcelo em 6, 12 vezes. E olha lá, 24 vezes. Mas é nisso. O fluxo é curto, né, para pagar. Só que no consórcio, tu pode fazer a construção, desde que tu tenha uma garantia que supere o saldo devedor. Ok, 800 mil, quanto para contemplar? 320. Então, eu estou falando aí de uns 40%. Só que a parcela após contemplação fica na base de uns, a gente fez o cálculo, fica 7 mil. Só que o empreendimento que ele vai botar lá vai gerar 15. Ok? Aluguel, etc. Aluguel. Então, 15 menos 7, 8. Num ano sobra 96. Em 3 anos ele tem um payback do lance dele. E depois o que ele tem? Uma operação se pagando, se autoquitando e sobrando. Em cima do telhado do galpão, tu pode botar o quê? Placa solar. Placa solar tu alavanca com carta de crédito. Entendeu? Então, só nessa operação, simples. É simples. Eu alongo o prazo dele, jogo uma parcela pequena, em 3 anos eu tenho um payback e eu tenho uma operação rodando. Ah, Gustavo, mas tem correção no consórcio? Sim. E no aluguel não tem? Índice mata índice. É tudo análise financeira. Se é bom, é bom. Se não é bom, não é bom. Ninguém é obrigado a comprar consórcio, ninguém é obrigado a gostar de consórcio. Mas o que a gente está tratando aqui é de número. Se o número faz sentido, vale a pena. Top. Por isso que eu te falei, eu sou um cara que esclareço os números. Eu não estou para empurrar para ninguém, né? Tem horas que o financiamento é sim mais conveniente. Por exemplo, tive um cliente que me falou, Gustavo, eu pensei em amortizar o financiamento. Cara, se tu tem capacidade de amortizar rápido, é interessante financiamento. É sim.
É só tu fazer os cálculos, tu vai ver que vai amortizar. Mas muita gente cai numa falácia, né? Por exemplo, eu tô pagando de trás para frente, pagando só em uma parcela, né? Uma na frente e uma atrás. Porque o financiamento que eles fazem hoje de imóvel é o saque, né? É a boca de jacaré. Então, os juros do banco tá aqui na entrada e aqui no final é a amortização do capital que você pegou. Então, quando tu tá pagando uma parcela lá de trás, mas a parcela é baixa porque tá comendo juros. Não, é porque não tem mais juros. O juros tá tudo na cara do gol. Tá no início. Então, os bancos criaram essa falácia, essa historinha, e realmente, pela falta de conhecimento, o pessoal acha que é assim que funciona, né? Eu tô pagando trás para frente, por isso que é baixo. Não, é porque de fato não tá os juros lá. Mas enfim. E aí começou a degringolar ali os custos, taxas, Facebook ruim, tive que dar uma enxugada na máquina. Cara, aí foi... Vida de empreendedor. Cara, foi... Olha, cara, eu vou te falar, assim, a gente até conversou antes sobre isso, né? Mas, cara, chegou lá em dezembro, aí ferrou tudo de vez, assim, né? Porque veio, assim, uns 6, 7 meses, assim, pesado de... Às vezes dava positivo, às vezes negativo, e, tipo, eu não chove, não mole. Assim, a gente segurando e tentando achar estratégias, né? Porque com o lead caro, tava muito difícil de sobrar, não tava mais funcionando. Só que a gente aí tentando achar estratégia. Aí veio o consórcio. E o consórcio caminhando. O consórcio eu comecei em abril. Eu fui fazer a minha primeira venda. Até agradeço o Gabriel Sbors, meu amigo, né? Foi o cara que confiou o primeiro contrato. Que legal. E a gente contemplou no segundo mês, assim, já. Foi rápido. Foi rápido, de carro. Eu agradeço ele aí, que ele deu essa confiança aí pra mim. E, cara, eu fiz minha primeira venda em agosto, 4 meses depois. Então, assim, não foi fácil, entendeu? A caminhada. Só que, em paralelo, continuando com o FGTS e o consórcio ainda, né? E chegou em dezembro, aí a água bateu na bunda legal. Porque o que aconteceu? O governo pegou e baixou a taxa na marra. Tipo assim, baixou, era 2%. Baixou para 1,79%, assim, no grito, do dia para noite. O que o banco faz quando tu baixa a taxa dele? Tu já imagina o que ele faz? Eu vou aumentar outro lugar, né? Estourou. Estourou aonde? No correspondente, nós. Então, assim, a gente ganhava 1x, por exemplo. A gente ganhava X. Do dia pra noite, assim, em questão de 2 dias, a gente ganhava metade da comissão. Já tava apertado. Aí caiu a metade do faturamento. Cara, arrebentou. Fora que veio férias, né? Aquela questão toda de pagamento e 13º, que também... funcionários, tudo. Então, pô, tava com 20 e poucos. E ainda veio a questão do... que a gente estava mudando de escritório. E a gente estava usando tudo capital próprio ainda para fazer. Ou seja, veio tudo em dezembro e arrebentou a boca do balão. Aí eu olhei pro Belina e falei, cara, é o consórcio, cara? Ou é o consórcio? Não tem mais o que fazer. E assim, essa vida de empreendedor às vezes é ingrata também. Quando a gente tá lá em cima, tipo, todo mundo gosta de ti, né? E às vezes quando vem esse período assim, a gente teve que fazer muita demissão, sabe? Teve gente que saiu chateada comigo, e eu entendo, tá? Até peço desculpa se for ainda chateado, vou pedir um pouquinho de desculpa, mas assim... Faz parte? Faz parte do jogo, entende? Se tivesse na minha pele também ia acontecer o mesmo, né? Então, alguns ficaram chateados, outros entenderam, mas a gente teve que fazer uma boa de uma reestruturação. E essa reestruturação, cara, veio até mês passado, pra tu ter ideia. Uau. Então, assim, agora, de fato, aqui tá reestruturado. Só que eu digo que dezembro a água bateu na bunda. Cara, foi o primeiro mês, assim, que eu falei, cara, eu vendi 2 milhões e pouco, assim, de consórcio. Aí, novamente, aquelas coisas assim, no mundo do consórcio, vender mais de 1 milhão, pô, o cara já tava vendendo legal, entende? Eu, em questão de 4, 5 meses, já tava vendendo mais de 1 milhão. E aí, janeiro já começou bom, fevereiro eu já vendi 4 milhões, aí março já vendi mais 3 milhões, então, tipo assim, eu vim só numa crescente, né? E daí chegou em maio ali, eu falei com o meu sócio, falei, Lucas, assim, não tá mais dando mais... Não é que não tava dando certo a nossa relação, porque sempre foi muito honesta e tal, mas, cara, cada um para um caminho, entendeu? E daí a gente fez a dissolução, hoje eu tô sozinho ali, né? Continuo com a operação de FGTS, temos ainda o INSS, consórcio, e agora a gente está incluindo mais um produto que é o Home Equity. Já ouviu falar? Não. Beleza. Home Equity, o que é isso? Home Equity
é uma invenção americana. Porque o americano é ele que inventa toda a situação do crédito mundial, é ele que encabeça. Sempre os produtos vêm de lá, né? O americano, ele pensou, cara, a gente trabalha muito com real estate aqui, né? Então, a gente tem muito imobilizado. Só que eu preciso de fluxo, eu preciso de liquidez para investir. E daí eu vou no banco, o que ele faz? Olha, meu caro, se não oferecer garantia, não tem papo. E se você não oferecer, eu vou te cobrar uma taxa mais alta. Só que o americano pensou, poxa, isso aqui está na mão de poucos bancos. Vamos democratizar, vamos universalizar esse crédito, vamos. E daí tiveram fundos de investimento que começaram a injetar capital no mercado e falaram assim, olha, se você vier com o seu imóvel, certo? Nós vamos ter um LTV, que a gente chama, né? Uma porcentagem de liberação sobre o valor de avaliação do teu imóvel. E com isso eu te libero uma taxa muito boa, vinda direto dos fundos, não dos bancão, mas dos fundos. E aí é bem mais competitivo, porque daí é todo mundo brigando, né? Não é 5, 6 bancos brigando. E daí veio para o Brasil isso aí. Então, por exemplo, hoje vem um cliente que ele tem 3 milhões em capital de giro. Ele está pagando 150 mil reais por mês nessa linha, certo? Só que ele tem patrimônio, ele tem apartamento, ele tem casa, ele tem um monte de coisa. Só que assim, é tudo dívida de curto prazo, 24, 36, 48 meses. Então o fluxo dele acaba apertando. Aí eu mostrei para ele, cara, tu tem muito imobilizado, tu tá precisando de fluxo. Se tu não tornar esse imobilizado mais líquido para ti, cara, pô, é legal o patrimônio, é bom, mas tá dizendo que tá pagando muita taxa, né? E ele tava pagando na base de 2% ao mês. E eu falei, pô, eu trabalho, por exemplo, trabalho com a CHP, trabalho com a Bari, com a Galeria, Creditas, enfim, tem um monte de fundo lá. Tem a Zilli, que é um fundo americano também, muito massa, assim, a estrutura deles. Eu falei, a gente consegue a partir de 0,89 e mais correção de IPCA sobre a parcela, não IPCA geral, mas só sobre a parcela. 0,89, colocando em garantia. E outra, tu consegue ainda estender o prazo para 180 meses. Então, o cara que estava com fluxo apertado de 150 mil, tu dilui isso em 180 meses e ainda com uma taxa menor. Pô, tu dá um fôlego danado. Se o cara quiser quitar de trás para frente, ele quita ainda, entendeu? Então, agora a gente está implementando isso na operação, atendendo o Brasil inteiro. Graças a Deus, ele está começando a rodar. Claro, isso é embrião, né? Faz o quê? 3, 4 semanas. Mas, sabe, é aqueles testes do Facebook, né? Vamos testar. Quando vingar, quando virar, a gente vai acelerar, né? E o teste é contínuo, né? Porque começa a virar, daqui a pouco não começa mais e tem que ficar medindo. E aí tu tá falando de tráfego pago mesmo, né? Anúncio, CAC, custo de aquisição do cliente. Isso. Medir quanto tempo que tu leva para fechar ele, né? Tu na operação de receber esse lead, qualificar, não qualificar, enfim. Toda essa operação. É bem isso aí. Bom Sabe, demais. é que crédito, cara, é legal de trabalhar. É legal. E eu vou te dizer, ontem, por exemplo, eu contemplei um cliente aqui de Rio do Sul. Mês passado eu contemplei um cliente, as 2 cartas dele na primeira assembleia, e esse mês de novo um outro cliente, 2 cartas dele na primeira assembleia. E eu te digo, o mercado do crédito tem muita adrenalina, né? Pô, ontem, quando tava pra sair a assembleia, cara, eu tava numa pilha, não. Tava numa pilha, e será que vai dar certo a minha estratégia ou não vai dar e tal? Só que quando tu concretiza, daí até passei pro cliente, ele falou, pô, Sal, parabéns, obrigado aí e tal, funcionou muito certo. A gente vê assim que realmente tu ajuda muito. Gera valor, né? Gera valor. Tanto é que um é capital de giro para um restaurante que vai abrir aqui em Rio do Sul, bem legal. Não vou dar spoiler, né? E o outro foi a compra de um apartamento mesmo, mas, poxa, é gratificante. É gratificante. Aí o cara vem com a família, às vezes, resolve o problema dele, ele consegue gerar uma qualidade de vida melhor. Enfim. E tipo, fugir de juros altos, né? Porque, cara, eu fico montando a operação para justamente ser uma operação boa, né? E eu te digo assim, é tão engraçado porque eu faz um tempo assim que eu não tô nem mais fazendo tráfego aqui na região, só para fora, né? E eu até falei para um amigo, pô, essa semana veio 3 clientes e já veio, tipo assim, todo mundo já, cara, falaram de ti, tá tudo bom, falaram bem, que tá dando certo e tal. Então,
acaba que naturalmente tu fazendo uma operação de crédito boa, cliente nunca falta, porque todo santo dia alguém tá comprando alguma coisa. É, né? Ou é um galpão, é um terreno, é uma casa, é construindo todo santo dia, tá? É um mercado, assim, fenomenal. Então, eu só tenho elogio. Tu me falou de uma operação de pessoa física que tu atende pessoas de fora do Brasil. Pode falar um pouco mais disso, não? Eu achei isso muito louco. Bom, vamos lá. Você lembra do Pedro Rossi que eu te falei, né? Então tá. O Pedro, ele é um cara, assim, um ponto bem fora da curva. Eu admiro o cara mesmo, ele é muito bom. E daí o que aconteceu? A gente começou a andar junto no consórcio. Só que ele se associou com o Marcelo. O Marcelo é o dono da Referência Seguros lá em Brasília. Não sei, já foi pra Brasília? Já 3 vezes. Inclusive esse ano. Cara, Brasília tem uma energia diferente. Tem uma energia diferente. Lá não é onde está o capital, lá é onde está o poder, né? Exatamente. E onde está o poder tem muita conexão. Então, esses caras têm muita conexão e muita gente grande. Então, por exemplo, o Pedro, ele tinha uma agência de marketing que ele chegou a fazer curso da Deolane, ele chegou a fazer do Léo Stronda. Tipo, ele tava no meio, assim, da galera. Ele fazia tráfego pro C6, ele fazia pro Daicoval. Tipo, ele era bem... Ele é, né? Influente, ele tem bem influente. No meio. E daí o que aconteceu? Ele começou a fazer venda de consórcio para brasileiros que residem no exterior. Aí tu vai dizer, mas pô, por que um brasileiro vai comprar um consórcio no exterior? Não faz sentido algum. E eu vou te explicar o porquê. Hoje, tu vai numa instituição bancária, hoje para financiar, eles vão falar, onde é que está a comprovação de renda? Aí tu vai dizer, olha, eu tenho imposto de renda, certo? Eu tenho aqui o meu MEI, eu tenho isso, eu tenho extrato bancário. Ok. Mas as instituições bancárias, em regra, os bancão, eles vão falar, cara, é imposto de renda. Geralmente eles querem esse bem formal, assim, né? Aí, quando o brasileiro está morando no exterior, ele não comprova, ele não faz imposto de renda aqui no Brasil. Ele só comprova nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, Portugal, o lugar que ele está. Aí, quando ele quer comprar um imóvel no Brasil, por causa que ele está ganhando bem, se tu colocar o câmbio, eles ganham bem. O que acontece? Ele não consegue financiar no Brasil. E daí, com isso, tu vai sobrar o quê? 2 opções. Ou é o consórcio, ou é naturalmente o à vista. Então, a gente utiliza o consórcio como ferramenta justamente de financiamento. Entendeu? E aí a gente utiliza desse mecanismo de comprovação de renda para atender os brasileiros. E aí, nessas reestruturações da empresa, eu falei com o Pedro, olha, Pedro, eu tenho aqui disponibilidade até de tempo para estar trabalhando em conjunto com vocês. Então, ele acaba me mandando os clientes e eu faço atendimento. Então, posso te citar algumas operações. Fechei com o Marcelo, que mora em Nova York, fechei antes de ontem com ele. Eu vou fazer um investimento em Ipanema, aquisição de imóvel de 1,5 milhão. Fechei com o Patrício, ele mora em Nantucket, que é Massachusetts. É uma ilha onde o pessoal vai passar férias lá. 90% é turismo. E daí ele quer comprar uma cidade de Itagi, Categi, Minas Gerais. Cidade super interior, 3 mil habitantes. Ele quer voltar e se aposentar e morar lá, entendeu? Então ele quer construir a casa dele. Em vez de botar à vista, ele vai botar pelo consórcio. O Álvaro e a Jennifer, um casal novinho. Ela tem 18, ele tem 23. Trabalha numa churrascaria lá no Reino Unido, uma churrascaria brasileira. Ele quer construir kitnet em Goiás, em Anápolis. Ela quer comprar um apartamento em São Paulo com a família de lá. Então, o que acontece? Tipo, eu vou conhecendo gente de muitos lugares do mundo. E o mais legal é que é o seguinte, eu começo até a entender onde é que os lugares do Brasil, onde são bons de investir. Por exemplo, Anápolis, em Goiás, é um lugar muito bom para investir. Interessante. Em Minas Gerais, tem muitos lugares que é perto dessas mineradoras e tudo mais. Cara, aí eles começam a te comentar assim no mercado imobiliário lá, daí tu conhece, pô, é legal esse lugar aí. Daria para investir também, entendeu? E fora o que tu aprende deles do exterior, sabe? O pessoal tem muito esse sonho, né? Eu vou para os Estados Unidos para melhorar de vida. Eu vou te dizer que não é fácil, tá? Peleia, né? É peleado, cara. Às vezes trabalha muito mais que trabalha aqui no Brasil. Claro, no computo do câmbio se ganha bem. Sim. Se ganha bem. Consegue se viajar muito mais fácil? Consegue. Consegue se comprar carro muito mais fácil? Consegue. Só que o fato é que
você trabalha muito, né? E aí acaba que muitos vão pra lá não conseguem nem falar inglês, então, tipo, tem umas barreiras, né? Às vezes o pessoal vai pra Itália, vai pra Alemanha, vai pra França, e, cara, Perrengue? é perrengue. Tipo, por exemplo, eu fechei com o Sérgio. O Sérgio trabalha pra Amazon. Cara, a Amazon... Será que eu posso falar isso, né? Pode, fica à vontade. Tomara que a Amazon não processe, Não. mas... Segundo as palavras dele, é o seguinte, é tipo uma escravidão moderna, cara. Uhum. É meta, número, acabou, né? Só que é meta de entrega, né? Isso, entrega. Entrega. E, cara, não pode voltar pra casa sem antes entregar. E, tipo, é um absurdo de entrega. Tipo, 100, 200 entregas num dia, um negócio absurdo. Conheci... E tem outros casos que eu fiz amizade mesmo, né? Tipo o Alexander Kumagai. Ele é meu faixa. Ele é Chatio no Japão. Chatio é dono de empresa, né? Ele é que faz toda a contratação de funcionários para o galpão da Suzuki em Hamamatsu. Olha só. Que é uma cidade portuária lá no Japão. Que é a maior colônia de brasileiros no Japão. E, cara, eu e ele fizemos muita amizade. E o Alexander, ele é muito gente boa, porque... Ele, assim, ele saiu do Brasil já faz 25 anos. Então, ele não tem noção mais nenhuma do Brasil. E a gente fez conexão. E a gente fez mais 7 reuniões até ele fazer o primeiro contrato dele. Só que, cara, a gente pegou amizade. E daí a mulher dele veio fazer um procedimento estético aqui no Brasil e tal. Daí ele até me mandou assim, Gustavo, olha só. É 100 mil reais o procedimento? E tu sabe... Eu preciso mandar esse dinheiro pro médico. Posso mandar pelo Wise pra ti e tu paga o médico? Eu falei com o Magai, pela confiança não tem problema com eu pago o médico, tá? Tá tranquilo. O problema é meu imposto de renda, né, meu amigo? Como é que vai tirar 100 mil na minha conta sem eu informar, né? Então, assim, pra tu ver o nível de intimidade, até de confiança que a gente tem, sabe? É que tu tá mexendo com o capital dos caras, tá mexendo com o grana dos caras, tá mexendo com o sonho de uma família, entendeu? Precisa existir confiança, né? Precisa, muito. Senão não rola. Como é que funciona a tua operação dentro de casa ali, quando o cara clica no Face, abre um formulário, ele tem que preencher nome, e-mail, telefone, de onde é, o que ele quer, aí já vem isso pra ti, cai num CRM teu interno e tu administra dentro do CRM. Esse é o fluxo. É o fluxo. É simples, assim. A gente costuma não botar muitas coisas no formulário. Entendi. É mais, assim, valor da carta, né? O valor do... Como o Home Act agora, por exemplo. É o valor do imóvel, que é a garantia, e o valor do crédito e telefone e e-mail. Legal. Né? O consórcio de igual modo, né? Aí muitas vezes a gente botava qual é a finalidade, qual é o objetivo. Mas sabe, Alan, assim, muita coisa também tu botar no formulário tu acaba afastando, né? A gente tem que deixar o lead entrar mais fácil, rápido, né? E daí é aquela abordagem, é telefone, WhatsApp. Obviamente que tem uma perca, né? Sim. E aí seguir o fluxo de vendas, o processo e follow-ups e etc. Legal. Assim, eu sempre tive uma característica de ser um cara que vende muita carta grande, né? Eu acho que vem muito da parte da administração, eu consegui fazer bem essa questão dos números. Então, eu consigo sempre apresentar um plano que faz muito sentido para a pessoa, né? Legal. Tem muito vendedor de consórcio que não tem essa habilidade, né? Eles chega na hora de estruturar, eles não sabem nem por onde começar. Eu já planilho tudo, mostro para o cliente, mostro onde é que pode dar problema, onde é que vai ser bom e tudo, e como é que funciona. E aí a pessoa olha, pô, esse plano faz sentido. E assim vai, né? Tu tem a tua base em vendas, tem a tua base na administração e a tua base no direito, né? Isso, Aí soma isso daí, mix, né? Mistura isso aí tudo, dá um negócio aí que funciona, parece que tá funcionando. E aí, dentro desse mix tem um tempero aí muito, muito especial, que é Deus. É verdade, é verdade. Como isso chegou, e tu falou aí bem no começo desse episódio, nos últimos 2 anos mais forte, o que isso é pra ti, o que isso te move, enfim. Perfeito. Bom, vamos começar do clique, né? Tive contratempos na minha vida, acho que como qualquer pessoa, quando a gente anda, pra gente entender, né? Como é que é andar com Deus? Antes de andar com Deus, eu andava na escuridão, ok? Então, quando eu errava o caminho, eu nem percebia. Eu tropeçava nas pedras e as pedras eram grandes. Mas não enxergava nada. Então, tu não tem muito senso crítico e tu vai continuando batendo nas pedras e vai andando e até tropeçando. E numa dessas pedras que eu encontrei no caminho,
Jesus bateu na porta, só que eu não sabia, certo? E até a minha noiva, a Eduarda, falou, isso foi em dezembro de agora 22, dezembro de 22, ela falou assim, o que tu acha de a gente começar a frequentar a missa? Nossa, e fazia muitos anos que eu não ia na missa, muitos anos. E eu falei, eu acho que seria bom, tá? E fomos naquela missa em começo de dezembro, e na outra semana a gente foi de novo, e na outra de novo, e a gente começou a ir semana após semana, certo? Mas não vou dizer que é o maior dos religiosos, não. Mas daí, em fevereiro de 2023, isso aí, o ilustre Padre Pacheco, que é um grande amigo meu, que agora já não está mais aqui, está em Rondônia. Esteve aqui no meu antigo podcast, nessa mesa. O Padre Pacheco? Tem. Pô, o Padre Pacheco é muito querido, né, cara? O Padre Pacheco, ele é um cara iluminado, Querido assim. demais. E ele, ministrando a missa, né? Ele falou, olha, nós vamos abrir aqui a Escola da Fé, que é tipo como se fosse uma catequese para adultos. E daí na hora eu falei, fazia 3 meses que eu estava começando a frequentar a igreja, eu falei, eu quero estudar a fé, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero entender isso mais de perto. E eu fui, né? E era tudo, a cada 15 dias, sábado à tarde, no Colégio Dom Bosco, era com o Padre Pacheco e com o Padre Eloy. E eles pegavam, e tem uma catequese toda da Igreja Católica, né? Para te ensinar os sacramentos, para te ensinar sobre o Pai Nosso, a Ave Maria, para te ensinar de fato tudo que a Igreja construiu, tudo que Jesus construiu, tudo que Deus construiu ao longo do tempo, sabe? Só abrindo um parênteses, era muito engraçado porque em uma frase tem uma interpretação gigante. Nossa. Não é? Nossa. Ele trouxe aqui, eu lembro, enfim, tá o episódio lá no ar, mas ele trazia uma frase, chama de estudo da Bíblia, não sei se é isso, né? Mas uma frase, tu consegue vagar por horas, assim, entendendo aquela interpretação que às vezes tu lê e não enxerga, tu vê e não enxerga, né? Enfim. Tem muitas pessoas que rezam o Pai Nosso, mas não entendem, né? Cara, o Pai Nosso é poderosíssimo, né? Tanto é que, se tu pegar nas passagens, foi Jesus que nos ensinou o Pai Nosso. Essa, de fato, tem muita gente perguntando, mas o que eu rezo? Como é que eu rezo? Pai Nosso. Mas não tenho que pedir mais coisa? Tá tudo que você precisa no Pai Nosso, tá? Mas, obviamente, você tem que entender o Pai Nosso para entender, de fato, o que Jesus queria te dizer, né? Eu gosto do Pai Nosso porque a gente chega lá no final, não nos deixeis cair em tentação. Então, muitas pessoas acham que andando em Cristo, junto dele, eu não vou ter tentação, não vai acontecer nada. Não, pelo contrário. E aí eu volto naquele ponto entre a escuridão e a luz. Porque quando tu começa a andar em Cristo, tu anda na luz. E aí, meu amigo, não tem mais caminho de volta. Tu andou na luz, a luz te mostra as tuas imperfeições, te mostra os teus pecados. E aí, tu chega num ponto que tu tem que se ajoelhar, se prostrar de forma humilde, porque Cristo é assim, ele é humilde. Tanto é que ele não anda com os reis, ele não fala que ele chegou lá em Jerusalém, eu sou o rei da banca. Não, ele nasce lá, né, com José e Maria lá no estábulo, tipo assim, ele é o rei de todos os reis, no estábulo. Então, isso é o nosso Cristo, ele que traz a ideia de humildade. E, bom, com isso, com essa luz, né, é que daí tu começa a enxergar justamente essas imperfeições. E até, agora, é que tanta coisa, né, que vai aparecendo, a gente vai mais conectando. E daí a gente diz assim, a tentação, ela tá todo dia ao teu redor, todo dia. Só que daí na luz ela fica tão à mostra que tu diz, isso daqui não, isso daqui é tropeço, cara. Você quer me levar para um lado errado. Não é isso. E tu vai. Só que tem um detalhe, Alan, que eu falei até pro meu irmão. Meu irmão faz 2 dias atrás eu falei isso pra ele. Andando na luz, quando tu tá mais perto de Cristo, a ação de lei e reação, ação e reação, é tão rápida que, cara, tu não tem como fugir de Deus. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele tá presente dentro de ti. Não adianta dar migué. Né, vou fazer isso daqui, ninguém vai saber. Vai. Vai, ele sabe, meu cara. E é ele que tu tem que pagar a tua conta. Não é com o teu irmão, não é com o outro. É com Deus. E andando na luz, ele fala assim, meu cara,
tu já sabe para quem que tu tem que pagar as contas aqui. É comigo. E eu já te mostrei o caminho do bem. O caminho do bem é super simples. Não precisa de mistério, é só tu seguir. Aí, às vezes, sem querer, tu vai lá, sabe, não... Ele já... Opa, aí ele faz um leve tropecinho pra ti. Aí tu se toca, tu cai em... isso aí isso não tá certo. E tu já volta. Então, essa é a tentação. Tentando te tirar do prumo. Só que depois disso, tem um livrai-nos do mal. E aí, livrai-nos, de fato, é o quê? Cara, pra longe. A tentação tá ao redor. Mas o mal pra longe. Eu quero andar no bem. E essa é a escuridão que tu leva pra longe. Entende? E, cara, dar-nos o pão de todos os dias. Cara, eu preciso do pão? Sim. Mas é o pão também espiritual. A gente é 3 camadas, né? Então, é o espírito, é a alma e o corpo. Tem gente que tá muito apegada aqui. E tá esquecendo do pão espiritual, que é Jesus. E aí não se alimenta. E daí acha que, porque a minha vida, muitas vezes, eu não entendo. Eu tenho um vazio espiritual, eu não consigo me encontrar. E daí se debulha na bebida, se debulha no cigarro, se debulha na droga, para encontrar mais vazio. Fica num ciclo, né? Tanto é que, dia 3 de janeiro, quando eu pedi a Eduardo em noivado, eu falei, essa é a última vez que eu vou beber. E desde lá eu não bebo mais. Então, já faz 6 meses, eu vou completar 7 agora. Eu fumava por 12 anos. Eu parei de fumar dia 12 de junho do ano passado. Uau. E eu te digo, eu parei de fumar porque eu comecei a sair da missa e eu fumava depois da missa e me dava alguma coisa esquisita. Não estava mais conectado. A luz. A luz. O cigarro, as pessoas não entendem, mas eu já entendi. Deus já me mostrou o que é o cigarro. O cigarro, ele é um consumo espiritual de ti. As pessoas não entendem. E muito que fuma que talvez vai ver o que eu vou falar, que vai falar, esse bicho aí tá viajando. Não, cara. Tanto é que em todos os rituais, até os bons, tu vai ver que tem muita fumaça envolvida. Porque a fumaça está associada ao espírito, certo? O cigarro nada mais é... Ele tem ali a sua maldade por detrás. Ele tá te consumindo espiritualmente, mas tu não percebe. E o cigarro... Ao longo dos anos, ele foi perdendo aquele glamour e ele foi sendo o quê? Segregado da sociedade. E a segregação te leva a cantos. E nos cantos, geralmente, a luz não chega tão bem. A luz não está aqui, no espaço aberto, mas se tu for bem lá no canto da sala, está mais escuro. Então, se tu começar a entender que o cigarro vai te levando para cantos, para a segregação, você vai encontrando outras pessoas que também estão na escuridão. E aí, tu vai se envolvendo com pessoas que estão com energia baixa. E energia baixa geralmente está remetendo a vícios, a, sei lá, outras coisas e assim por diante, entende? Sim. E, de fato, é isso que a energia mal quer. Ela quer se alimentar de ti, entende? Então, o cigarro é, sim, o precursor da energia ruim dentro de ti. Bem interessante. Eu acho que não só energeticamente, mas fisicamente, né? Nossa, péssimo. Tu veio falando algo que, né, tipo, eu também não tinha pensado nisso, mas acho que faz bastante sentido. Mas o físico é bem complexo também, né? O que ele te faz de mal. E olha, eu vou te dizer, sabe como é que eu larguei? Não foi só, obviamente, só Cristo, né? Cristo foi o que me trouxe a luz, mas eu fiz um tratamento. E um tratamento pelo SUS ainda. E assim, eu tenho que tirar meu chapéu. Muita gente, a gente debulha, né, o SUS. Mas eu fiz o tratamento, eu fiz aquele que eles fazem no posto de saúde, né? E aí, pra tu largar o cigarro é o seguinte, tu tens a nicotina, que é o vício, né? Então ele é químico. Tu tens o hábito também, e dentro vai ter uma questão psicológica, né? Ah, mas o hábito também não seria isso? É um pouco diferente onde eu vou chegar. Então, por exemplo, nicotina. A nicotina tu vai botar o adesivo, ok? Para ela manter sempre aquela constância. Porque a nicotina, quando ela dá aquela subida e descida, que o fumante... Cara, eu preciso lá fumar. Então, acaba que o tratamento tem o adesivo. Só que eles trabalham com bupropiona, que é um ansiolítico, né? Um antidepressivo. Para o quê? Para te manter sereno. Então, psicologicamente, o fumante, quando ele tem uma caída abrupta, um estresse ou uma felicidade muito grande, ele quer o quê? Ele quer fumar. Então, eles te dão uma certa dopada. E o último é o hábito. Então, eu tô sentado aqui, opa, quero fumar um cigarrinho.
Ah, eu tô lá no futebol, cigarrinho. Ah, eu tô tomando uma cerveja, eu vou comer, vou isso. Cafezinho preto. Exato, cafezinho preto, é. Então, cara, o tratamento do SUS é muito bom porque eles te dão toda a nicotina, te dão um bupropiona e ainda te dão um aconselhamento psicológico como um Alcoólicos Anônimos, Interessante. né? Muito legal. Então, pra quem quer parar, eu recomendo, sabe? Procure espiritualidade, mas também procure o tratamento, porque funciona. E funciona mesmo, Legal. né? Enfim, e é isso, né? Eu tenho mais? A gente pode continuar falando aí de Cristo aí, que tem muita coisa aí. Gustavo, livros que tu leu aí na tua trajetória, que te marcaram, que tu queira trazer aqui, assim, que, cara, esses aqui, obviamente tem um aí que eu sei que tu vai trazer. Cara, eu gosto de alguns livros, né? Mas assim, eu acho que o primeiro que me abriu o mundo, assim, para vendas é o do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu já li, acho que umas 4, 5 vezes. Tá. E já fiz o curso também, né? Com o Clóvis. Vocês conhecem o Clóvis? Conheço. Cara, o Clóvis é um cara gente boa demais, eu adoro ele. Trabalhava num consórcio também. Ele também? É. Eu não sabia. Uhum. Ah, quem sabe eu vou Conversa trabalhar um dia com com o Dale ele. Carnegie. Conversa com ele. Eu conheci ele dentro de uma empresa de consórcio que eu atendia. Que vendia consórcio. Legal, não sabia. É. Cara, o Dale Carnegie, assim, eu vejo que... Claro, pode ser até meio clichêzão que eu vou falar, né? Mas... E o Sérgio Lemos também é da Dale Carnegie, né? É, né? É. No nível estado. Daí eu acho Justo. que o Clóvis está mais aqui nessa região. O Clóvis é aqui, é. Cara, assim, como fazer amigos e influenciar pessoas, Ok. eu tiro uma, assim, ó, qual é o som mais bonito da vida, sabe? O nome. E, cara, na venda, tu sabe que a grande maioria dos vendedores não para prestar atenção no nome do cliente. A grande burrada, né, cara? Simples, né? Simples. Aí tem a aperto de mão, tem a postura, tom de voz. Várias coisas. Né? Não Eu se- adoro o Dale Carnegie por causa que ele faz aquelas subidas de tom, daí tu baixa o tom, tu faz analogia. Pô, no consórcio eu faço analogia, cara. Porque o consórcio em si, ele é um produto meio, tipo, as pessoas não conhecem. E pra tu facilitar, tu faz algumas analogias. Então, tipo, quando eu vou explicar o lance, eu sempre faço analogia com arma. Tu entende do consórcio como é que funciona? Mais ou menos as contemplações? Eu? É? Mais ou menos, sim. Então eu vou te explicar com analogia. Vamos lá. O sorteio é tipo uma arma, Tá. certo? Uma pistola. Que você atira, vai sair o projétil e Ok. vai cravar. Cravou o número 100. Esse é o sorteado. Mas a gente vai ter o lance fixo, que é uma outra forma de contemplação, que é igual aquelas escopetas, né, de segurança de banco. Você atira e ela abre, ela espalha. Então, o lance fixo, ele vem aqui para espalhar a contemplação. Então, ele pega o 101, 99, Entendi. 102... Tipo a chumbeira. É uma chumbeira, exatamente. Tá bom. E aí contempla mais pessoas. E o lance livre é tipo um leilão. Então, quem der o maior lance, fura a fila e pega o crédito. Não se torna mais fácil de Bem mais explicar? fácil, bem mais fácil. Eu aprendi com Dale Carnegie. Bem mais fácil. Então, assim, isso eu acho que foi muito bom. Outro livro ótimo é o Bíblia das Vendas, de Jeffrey Gitomer, né? Cara, ainda eu comprei a primeira vez faz uns 12 anos. Ainda ele falava de fax. E eu tenho o livro ainda, né? E esses dias eu tava lendo de novo como trabalhar no telefone, o cliente e tudo mais, assim. E um último, assim, acho que de vendas que eu gosto bastante é o Spin Selling, né? Acho que a gente chegou a conversar sobre ele, né? Neil Heckman. E assim, eu acho que o Spin Selling para vendas mais complexas, ele traz uma ideia bem interessante sobre avanços, né? Então, tanto é que quando eu fui lá para Brasília, eu passei uma semana lá com o Pedro e a gente até estudou o processo de vendas dele. Eu peguei muito Spin Selling, trouxe e falei, cara, a gente precisa trabalhar mais avanços aqui, né? Porque muitos dos vendedores, eles não têm a ideia do qual é o meu objetivo quando eu vou atender alguém. Eles não sabem. Eles simplesmente... Ah, não, o cliente gostou, ele achou legal. Tá, e aí? Qual é o próximo andamento? Sim, sempre tem que ter, né? Não sei. E aí não vai avançando, né? É que hoje é muito metodologia, né? Hoje não, né? Sempre foi. Vendas é método, né? Então, qual é o método que tu segue? O Bent, é o Spin Selling, tem vários métodos que dá para seguir. E aí trabalhar em cima desse método e sempre tem que ter uma ação. O próprio CRM te diz, né? Enquanto tu não perder ou ganhar, tem que ter uma ação programada. Ponto.
Seja enviar um relatório, seja fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, cobrar, enfim. Tem que ter uma ação. Tu nunca pode ter um card ou um lead ali sem nenhuma ação programada. Parado, né? Parado. Né? Entendeu? Simples, né? É prático assim. Mas tem muita gente que não, né? Tá ali jogado, ou tá numa caderneta, ou nem sabe quando vai falar com o cara de novo, não perguntou. Ideia de fechamento, etc. Eu mesmo, assim, cara, com o meu CRM, cara, eu sou Caxias, velho. Eu sou um cara que eu bato meu CRM, assim, mas várias vezes por dia. Mas várias vezes. Tem. E assim, Porque ele é um braço teu, né? Nossa. 5 braços teu. Eu comparo que nem tu tá com um monte de papel na mesa. Isso. Tu não vai olhar os papéis da tua mesa pra tu saber onde é que tu vai ganhar dinheiro? É um absurdo, né? Mas tem muita gente que faz, assim. Então até me impressiona um pouco. Mas, enfim, faz parte. E a Bíblia? Bíblia não de vendas, a Bíblia é Bíblia. Cara, eu costumo ler bastante, sabe? Eu vou te dizer que agora no inverno é um pouco mais judiado fazer o meu ritual que eu fazia. Mas eu costumava... Isso eu posso dizer porque, com toda sinceridade, mano. Eu acordo, assim, na média de 4, 5 horas da manhã. E eu faço um estudo bíblico mais ou menos de 1 hora, né? E depois eu vou fazer outros estudos, mas... A Bíblia merece pelo menos 1 hora, assim, por dia, né? Então, tu pega uma passagem do Velho Testamento, tu pega uma passagem do Novo Testamento. Na verdade, são 2 passagens do Velho, né? E, cara, lá tu aprende pra caramba, né? Então, tem muita gente que nunca leu a Bíblia, né? Então, é uma pena. Porque, pô, a Bíblia é super contemporânea. Meu Deus do céu. Se tem um livro que é contemporâneo, é a Bíblia, né? E sabe, ontem a gente tava no encontro do Emaús, né? E a gente faz a cada um mês o Emaús. Tu conhece? Emaús... Explica um pouco melhor, acho, pra todo mundo. Tá bom, vamos lá. O Emaús é o seguinte, é o caminho de Emaús. Após Cristo, né, ter sido crucificado e ter sido sepultado e ter ressuscitado, né, subido aos céus, tinha algumas pessoas que acompanhavam Cristo. Então imagina, né? Agora se põe, volta lá 2000 anos atrás. Imagina que tu vê o Cristo pregado na cruz e morto. E tá eu e tu. Só que a gente não era dos 12 apóstolos, tá? A gente era, tipo, seguidores, discípulos, mas a gente não era da turma dos 12 ali, escolhido. E eu e tu se olhamos assim, cara, acabou. Cara, aquele cara ali que era tão bom, que fazia tantos milagres, tanta coisa. Acabou, cara. Bom. Só um parênteses, eu tô assistindo The Chosen. Já assistiu The Chosen? Né? É isso aí. Né? The Chosen é bem legal. E eu não cheguei muito mais à frente. Tô na 2ª temporada, eu acho. Vai até a 3ª, mas não chegou nessa parte ainda. Não? Eles estão fazendo ainda, né? É muito bom. Eu adoro. Muito... Eu adoro. É bem legal. E aí, o que acontece? Eu e tu se olhamos e falamos assim, agora morreu Cristo, cara, acabou. Vai ter os discípulos aí, mas acabou. E esses são os Emaús. O que eles fazem? Eles começam a seguir um caminho pelo deserto para ir até uma outra cidade. E no meio do caminho, aparece um viajante. E eles muito abatidos, muito tristes. Puxa, Cristo morreu e agora estão... E esse viajante, o que passa? O que tá passando aí? E eles assim, olha, Cristo morreu, agora acabou, né? E ele, não, mas eu vou explicar para vocês, conforme o Velho Testamento, que ainda ele vai voltar e tudo mais, né? Vai ressuscitar, ele tá em espírito, e vai explicando todas as escrituras. E ao longo do caminho eles vão escutando. Até que eles chegam no destino, um tabernáculo. Quando eles chegam lá, como se fosse um véu, desce do rosto deste viajante e era Jesus Cristo. Eles até perguntam, como é que você sabe tanto? Aí desce o véu e ele fala, porque sou eu, né? Então, e ali eles se acendem e dizem, nossa, então Jesus está vivo, ele está no meio de nós, ele tá... Então, o Emaús é justamente um caminhar para você encontrar Jesus nesta vida. Só que o Emaús, quem participa não pode explicar o que acontece lá dentro. Você tem que viver o caminho de Emaús. Então você vai percorrer o seu caminho com Cristo. Entende? Muito interessante. É muito interessante. E aí você é convidado, tem um período. Se você quiser, eu já te convido agora. Olha, já. que bacana, muito bacana. São alguns encontros, tem em Brusque, tem em Jaraguá e tem em Florianópolis. E a gente está montando o grupo aqui em Rio do Sul. Então,
Que as pessoas irem frequentando o Emaús e depois a gente tá compondo os jovens aqui, né? E até ontem a gente teve encontro do Emaús e tudo mais. E teve a passagem sobre Mateus, né? Que falava que Mateus era o cobrador de impostos. E, cara, um cobrador de impostos, ele era judeu. E ele cobrava imposto para o Império Romano contra os judeus. Cara, ele era o maior dos traidores, assim. Ele era inclusive do pai e da mãe dele, né? ele era uma desonra total, né, cara? E sabe, Jesus passa na frente dele e chama Mateus para andar junto. E ele pensa, eu? Logo eu? O mais sacana dos judeus? Essa passagem está bem clara no The Chosen. É bem interessante. Eles trazem isso de uma forma não engraçada, mas simples, né? É bem interessante. Bem legal. Quem quer entender um pouco mais, eu acho que a série do Netflix, The Chosen, ensina muito. É legal, sabe? Ensina. Eu acho que essa do The Chosen é show porque acaba te trazendo um pouco mais de ilustração, né? Isso. Mas, cara, lê a Bíblia. É porque tem muita gente que não lê a Bíblia e começa a meter ferro, né? Falar mal. Mas se tu lê a Bíblia, tu vai ver que tem a árvore genealógica desde a época de Adão e Eva. Nossa. Cara, tu sabe todo mundo que veio antes de Noé. Tu sabe todo mundo que passou depois de Noé. E que tem... Mas todo mundo, cara. Moisés e tá ali, até né? chegar em Cristo, cara. E assim, cada personagem tem uma coisa muito interessante, sabe? E aí as pessoas perguntam, por que tem maldade nesse mundo? A Bíblia tá lá, só tu pesquisar. Quando se comete o pecado original lá, né, de Adão e Eva, de fato esse pecado ele entra no humano, né? Tanto é que Adão e Eva andam nus e daqui a pouco quando eles mordem a maçã, vem aquele senso, opa, você está pelado, e começa a ter maldade nisso daí. Só que daí quando chega no dilúvio de Noé é salvo, por ele ser o único homem entre os homens que tinha um coração justo, honesto, que aos olhos de Deus. Só que mesmo assim, quando ele Deus queria renovar a terra, né? E depois ele faz uma aliança com Noé, que ele nunca mais faria esse dilúvio, né? Aí lá ele diz que ainda Noé fala, mas ainda o pecado está dentro de cada ser humano que vai nascer depois da da minha herança aqui. Então, de fato, quando a gente vai ser batizado, é justamente daquele pecado original de lá do início. Então, se a gente estuda a fé, a gente estuda a Bíblia, a gente começa a entender muita coisa. E é justamente desse mal que muitas vezes a gente precisa de Jesus, para a gente se livrar disso, porque ele está dentro de nós, não tem como fugir, todo mundo tem, entende? Entendi. Enfim, fui longe, né? Nossa, Gustavo, massa demais. A gente tá aí já quase 1h10, acho, por aí, pelo nosso cálculo. É show, né? Nossa, nesse aí, né, João? Caraca. Massa, né? Alguma coisa que tu queira falar que tu não falou, ou quer deixar um recado, uma frase? Eu sempre peço uma frase que fica dentro de ti, assim, que tu traz contigo, que tu quer deixar pra galera, que tu acredita, enfim, um pensamento, enfim, tá contigo. Acho que o meu avô, quando eu me formei em Direito, ele me falou uma frase, né? Quem quer trabalhar vai ganhar o lugar. Quem não quer trabalhar, que ceda o lugar para quem tem vontade de trabalhar, né? E assim, eu acho que a maior herança que eu tenho do meu avô é isso, sabe? E é um cara que eu tenho um quadro do lado da minha mesa, me olhando assim, né? Até as pessoas vão lá e devem pensar, mesmo, o que tem esse quadro aí do lado do cara olhando para ele o dia inteiro? Mas é uma fonte de inspiração de trabalho, né? E de um homem que realmente não só lutou pela empresa, mas ele lutou muito pela sociedade, né? Meu avô fez muitas benfeitorias, eu acho que é uma pessoa que eu admiro. E eu levo ele como meu anjo da guarda, assim. Então, acho que ele me trouxe muito isso, sabe? De trabalhar e ser honesto, né? Então, graças a Deus, eu sou bem tranquilo nesse sentido. Eu acho que Deus vem abençoando. O meu anjo da guarda vem abrindo caminho e é isso, sabe, Alan? E eu fico agradecido aí por ter me convidado a esse espaço pra gente conversar, tá? Foi muito... Acho que essa frase é muito real e muito atual, né? Até hoje, assim. Porque a gente enfrenta isso em qualquer negócio, né? Então, quer? Vamos lá, vamos fazer. Não quer, cara, dê lugar pra outro. Né? Não fica encebando. Né? Ó, corre ou vai pro teu destino, vai para outro lugar, às vezes não tá bem, mas não fica azedando, né? Acho que isso, cara, faz muito sentido.
Obrigado demais pelo teu tempo. Obrigado também. Obrigado mesmo. A gente sabe que é corrido, né? Tava aí até altas horas que o dia pega, mas pega pra todo mundo. E é trabalho, né? E a frase do Joel J que o trabalho devolve. Ponto. Amém. Né? Que seja em dobro. Com juros e correção, né? Ai, obrigado Valeu, mesmo, tá? Obrigado Tamo também. junto. Tamo junto. Galera, você nos encontra em contecast.com.br. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.